Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Vocês estão bem? Nós vamos estar falando sobre a depressão. O nome que eu coloquei é depressão, um problema silencioso. A depressão, eu acredito que todos já tenham escutado alguma vez sobre a depressão. Alguém aqui escutou sobre a depressão? Atualmente, até na própria mídia, a gente tem escutado muito sobre a depressão. Se você procurar na internet, você vai encontrar muito isso. Daí eu vou falando então, na hora que tiver que mudar eu aviso então. E aqui hoje eu trouxe para falar sobre a depressão, não muito mais questões bíblicas. Eu me centrei muito mais em questões psicológicas. Então nós vamos estudar um pouco desde dados epidemiológicos até uma compreensão do que é um transtorno mental, sobre os sintomas da depressão, quais são os tipos da depressão. Vamos fazer algumas reflexões e a gente vai terminar sobre algumas considerações muito importantes sobre a depressão. Primeiramente, eu quero introduzir um tema que é muito importante para a psicologia, que que se chama subjetividade. A gente até pode falar que o objeto de estudo da psicologia é, de certa forma, a subjetividade humana. Alguém aqui já escutou falar sobre subjetividade? Alguém aqui tem subjetividade? Quem tem subjetividade, ergue a mão. Algumas pessoas têm, outras não. Para a gente entender o que é subjetividade, a gente pode pensar que a subjetividade seria um mundo de ideias, de significados, de emoções, que é constituído ou que é construído internamente por cada ser humano. Então, logo, todos nós temos uma subjetividade. E essa subjetividade, ela é construída durante toda a nossa vida. Ela tem influências da cultura, da sociedade, e nós vamos construindo a nossa subjetividade de acordo com as nossas relações sociais, de acordo com as nossas vivências, até de acordo com a nossa constituição biológica. Então, uma forma de a gente entender bem isso é que, às vezes, vamos pensar, dois irmãos, eles nasceram são gêmeos, nasceram na mesma família, foram criados pelos mesmos pais, mesma cultura e tudo mais. Só que quando nós vamos descrever eles, nós descrevemos eles totalmente diferente. A gente fala, nossa, aquele menino lá, aquele lá é assim, ele é agitado, animado. O outro não, ele é mais calmo, mais quieto. O que aconteceu? A subjetividade deles são diferentes. Cada ser humano tem a sua subjetividade de uma forma singular, particular, construída do seu modo. Então, por isso que às vezes irmãos criados pelos mesmos pais são totalmente diferentes. Às vezes nós, criados, vamos colocar em um ambiente religioso, por exemplo, é a mesma denominação, quando nós vemos um determinado tema, nós interpretamos totalmente diferente. As situações da vida, tem pessoas que interpretam ela de uma forma positiva, a outra pessoa, a mesma situação de uma forma totalmente negativa. Isso vem da subjetividade, da forma que ela criou a sua subjetividade. Então a gente pode falar que a subjetividade é um mundo interior que vai definir a maneira de cada um de pensar, de sentir, de amar, de fantasiar, de sonhar. Então, quando a gente aprende um pouco mais, entende um pouco mais o conceito de subjetividade, nós tendemos a ser mais empáticos. Porque quando a gente vê uma determinada situação, uma pessoa falando, nós falamos, peraí, o que aconteceu na história de vida dela para ela pensar daquele modo? O que aconteceu na história de vida dela para ela sentir daquele jeito? E aquele sentimento, aquele pensamento que ela tem é verdadeiro, é particular, é singular, é super importante para ela. Então, quando nós não entendemos, às vezes, o conceito de subjetividade, a gente quer que todo ser humano seja igual, pense igual e ande na mesma linha. E, infelizmente, isso não dá. Cada um de nós vamos estar construindo a nossa subjetividade de acordo
com o nosso jeito, de acordo com as nossas relações e como interpretamos. Deu para entender, mais ou menos? Agora, para a gente ver até a importância de falar sobre a depressão, eu trouxe aqui alguns dados epidemiológicos. De acordo com a OMS, a depressão ela é a principal causa de problemas de incapacidade no mundo. Se você for até pesquisar em afastamento de INSS, os transtornos mentais, dentre eles a depressão, vai estar provavelmente em segundo lugar até o ano passado que eu tinha visto, o último censo. Então, a depressão, na verdade, ela vem crescendo muito. Atualmente, isso são dados de 2015 da OMS, 322 milhões de pessoas possuem esse transtorno mental. Houve um aumento de 18% de 2005 até 2015. Aqui no Brasil, estima-se que 11 milhões de pessoas têm depressão e atinge 5,8% da população brasileira, 4,4% da população mundial. Então, a gente pode ver que existem dados expressivos. Se você falar que no Brasil existe 11 milhões, provavelmente 11 milhões de pessoas que possuem depressão, e até pela complexidade desse problema, é um número, eu acredito que seja expressivo e que deve sim de ter atenção. E a depressão até foi um tema principal do ano passado da OMS. E a depressão há uma prevalência maior em mulheres do que em homens. Mas uma possível explicação não é nada de constituição biológica, ou muito menos um pensamento errôneo, que eu acredito até pela nossa sociedade ainda ser um pouco mais machista, que mulher é mais frágil, então ela tende a ter depressão. Na verdade, uma da possível explicação é que não existe tanto diagnóstico em homem, porque o homem tende a não ir procurar uma ajuda psicológica ou uma ajuda de algum psiquiatra. E se nós olharmos, tem um pouco disso, né? Você vê muito, às vezes, pai de família falando o seguinte: não, vai meus filhos primeiro, vai minha esposa, depois eu vou no médico para ver. Ou seja, por o homem não procurar muito, principalmente no sentido da depressão, mais desânimo, por causa até de um conceito da nossa sociedade sobre o homem, por isso que às vezes não há muito diagnóstico em homem. Por isso que a prevalência pode ser maior em mulher. É por falta, então, de diagnóstico em homem. Beleza? Pode mudar. Agora, para a gente entender um pouco da depressão e de uma forma geral, eu vou falar um pouco sobre a compreensão dos transtornos mentais. Primeiramente, quando eu falo transtorno mental, qual que é uma outra palavra que vem? Vamos supor que eu falo assim: olha, a pessoa tem um distúrbio mental ou tem um transtorno mental. Alguém pensa, a pessoa é louca? Vem, né? Depois a gente vai discutir sobre essa ligação entre transtorno mental e distúrbio mental por louco. Até por isso que quando eu pensei em colocar depressão, distúrbio mental silencioso, mas aí a pessoa ia falar: opa, é louco? Então, por isso que às vezes a psicologia ela tende a usar atualmente o problema, porque problema todos nós temos. E a depressão nada mais é do que um problema que a pessoa tem. Ela não é uma pessoa louca. Depois a gente vai discutir sobre isso. Mas os transtornos mentais, quando nós vamos tentar compreender ele possui uma relação entre fatores endógenos, que a gente pode colocar que seria uma predisposição biológica, fatores biológicos, e que todos nós temos, associado ou relacionado com a história de vida de cada um, com o ambiente, com aquilo que está à nossa volta. Antigamente existia uma discussão na psicologia, onde existia uma linha que acreditava que o ser humano era definido pelo biológico dele e nada mais. Existia uma outra linha que já vinha mais com uma questão de que o ser humano ele é construído nas suas relações. Rousseau usava que o ser humano era uma tábula rasa e que ele ia escrevendo a sua história. Watson ele acreditava tanto no ambiente que ele falava assim: dê uma criança para mim que eu faço dela o que eu quiser, desde transformar ela em um médico, em um doutor ou até um morador de rua. Então ele acreditava, ele enfatizava muito mais a questão do ambiente.
Então existia essas duas correntes. Atualmente, na verdade, a gente pode colocar que existe uma inter-relação entre elas. Por isso que para a gente poder compreender os transtornos mentais, a gente tem que considerar que existe uma carga genética, uma predisposição genética, biológica, que não dá para você ser definido em porcentagem, e existe a história de vida da pessoa, a forma que ela se construiu no mundo, complicações que pode ter no ambiente. A gente pode ver que às vezes durante, por exemplo, durante o parto de uma criança, pode ter fatores ali do ambiente não biológico que pode atrapalhar e pode acabar surgindo alguns problemas. Então a gente tem que pensar o seguinte: existe essa relação dessas duas coisas, do biológico, de uma predisposição biológica, e existe a história de vida da pessoa relacionada. Isso nos remete também à subjetividade que a gente tinha conversado. É um pouco complexo, deu para entender essa relação dos dois. Então, essas duas coisas, quando ela é associada com fatores estressantes psicossociais, e esses fatores estressantes pode ser um descontentamento que nós temos com a casa, com o trabalho, às vezes a perda de uma pessoa significativa para a gente, e isso pode ser desde a morte de algum ente querido, como, por exemplo, um término de um relacionamento. Um outro fator estressante seria a saída dos filhos de casa. Às vezes, para a mãe, pode ser um fator estressante, porque às vezes ela se dedicou a vida toda dela para o filho, e de repente, quando o filho sai de casa, ela fala: tá, e aí? O que eu vou fazer? Né? Tipo, acabou minha vida, eu já cumpri, a minha dedicação era para os filhos. E é o sentimento que colocam de ninho vazio, que é um sentimento que a mãe perde os seus filhos e se distanciou tanto do seu esposo que nem se vê mais como casado, olha para o lado e fala: meu, quem que é essa pessoa? Então, isso é um fator estressante. Então, quando a gente pensa nesses fatores endógenos, junto com a história de vida, associados, quando eles associam com um fator estressante, ele pode gerar um transtorno mental, ou um problema, ou um distúrbio mental. Então, o que acontece? Uma pessoa que, por exemplo, teve depressão, a gente vai falar assim: olha, tem umas características biológicas nisso, tem a história de vida dela, só que provavelmente não, certamente ela passou por um fator estressante. Pode ser um fator estressante ou vários. E esse fator estressante a gente não pode definir. A pessoa que define o que é um fator estressante para ela. Então, porque às vezes a gente vai ver uma pessoa que terminou o relacionamento e ficou super mal. E aí a gente fala: olha, onde já se viu? Foi só um relacionamento? Dá para construir outro? A gente está o quê? Negligenciando a subjetividade dela. Então, se aquilo causou um problema, foi muito estressante para ela, a ponto dela não conseguir suportar, ela pode ter um problema como a depressão ou tantos outros que existem. Aqui pode até haver uma dúvida, porque aí nós pensamos: mas, espera aí, todo mundo passa por fatores estressantes. Por que algumas pessoas têm e outras não? A gente pode ter duas explicações, que de certa forma se relacionam. A primeira, a gente pensa na subjetividade da pessoa, existem as questões subjetivas dela, e a gente pode olhar mais duas palavras que explicam isso, que a gente não vai ter tempo de se aprofundar muito. Mas existe a palavra resiliência e coping. Esse coping seria a capacidade da pessoa de enfrentar situações. Seriam os recursos internos que ela tem para enfrentar a situação estressante. Por exemplo, quando a gente tem algum fator entre briga no serviço, por exemplo, e tem aquela pessoa que tem recursos que ela fala, que você fala assim: nossa, aquela pessoa é muito inteligente, ela consegue chamar um, chamar o outro, ela consegue gerir bem as pessoas. Ou seja, é uma questão de coping que ela tem, ela consegue enfrentar. Resiliência seria a capacidade de superar aquela situação adversa. Ou seja, quando a pessoa ela acaba caindo, ela acaba gerando um transtorno, uma doença ali, quer dizer que ela não teve naquele momento uma resiliência para lidar, para superar a situação. Então, por isso que ela adoeceu. E a resiliência, às vezes a gente fala, pensar o que... A resiliência não é um negócio que você escolhe. Não tem como eu chegar aqui e falar:
Quando eu aprendi na faculdade, eu queria falar assim, aprendi resiliência, quero ser uma pessoa resiliente, vou superar todas as situações adversas. Não tem como. A resiliência, ela vem de uma junção entre fatores de proteção e fatores de risco, para entender o que é cada um. Uma criança, por exemplo, que nasce em um lar onde ele tem um afeto dos pais, onde ele tem condições econômicas para poder conseguir ter aquilo que é necessário para ele viver, são fatores de proteção, que vai ajudar com que a pessoa venha a ter uma resiliência maior. Fatores de risco, podemos colocar uma criança que nasceu em um lar, só que o pai fugiu, a mãe fugiu, foi morar com a tia faleceu, foi morar com a avó, entendeu? O que acontece? A criança passa por tantas situações difíceis que é difícil ela desenvolver resiliência, porque ela não teve os fatores de proteção. Então, a resiliência, que é uma forma de superar situações adversas, todos esses fatores estressantes, não é algo que o ser humano escolhe. É algo que acaba a própria vida entregando para ele. E é óbvio que aprendendo isso a gente consegue lutar, aprendendo isso a gente consegue ser fatores de proteção para as pessoas que estão aos nossos lados. Então, talvez a gente bater na pessoa, querer brigar com ela, a gente pode chamar ela para perto, ensinar, ajudar. Então, a gente pode ser um fator de proteção na vida das pessoas. Ou a gente pode ser um fator de risco também, que às vezes para o ser humano é muito mais preferível ele ser um fator de risco. Falar mal, brigar, jogar para baixo, diminuir a autoestima, falar que dá trabalho, tudo isso são fatores de risco que a gente pode pôr. Então, o que faz esse fator estressante gerar ou não um transtorno ou uma doença, um problema, é justamente essa capacidade, a subjetividade dela, resiliência e coping. Deu para entender? É meio complexo, mas a gente vai devagar. E então a gente pode falar que o resultado desses problemas, como a depressão, é uma interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Embora a gente consiga dividir aqui, quando a gente vai começar a olhar eles estão todos relacionados. Então, deu para entender como surge um transtorno? Isso aqui não é somente para depressão. É para todos os transtornos mentais que vocês ouviram falar, vai ter essa questão de carga genética, história de vida e um fator estressante, psicossocial, alguma coisa que acabou desencadeando essa doença. Que algumas pessoas falam, qual foi o gatilho, né? Teve um gatilho para surgir aquela doença. É esse fator estressante. Pode ser um só, ou pode ser vários. Eu gosto de pensar que na vida de pastores, geralmente, quando eles desenvolvem alguma doença, pelo que eu percebo, não é uma coisa só. É uma sequência de coisas, porque vai vindo uma coisa atrás da outra. É problema daqui, problema dali, muita pressão, vai em casa, problema, esquece a família fica brava, a igreja fica brava, ele quer agradar a igreja, mas não quer agradar todo mundo. Então, assim, começa a ser um negócio muito difícil para gerir. Então, são vários fatores estressantes. E ninguém é tão resiliente para superar tudo. Às vezes a gente vai ficar abatido, às vezes a gente vai ficar para baixo, às vezes a gente vai desenvolver alguns problemas, e aí é fundamental a gente procurar ajuda. E eu acredito que se Deus ele nos permitiu desenvolver esse tipo de conhecimento, eu acredito que até vem da graça dele e uma beleza do ser humano. Essa questão da gente desenvolver coisas que podem nos ajudar, fazer a nossa vida ficar melhor, e a gente olhando nessa ótica, até esse conceito de subjetividade, a gente percebe que às vezes os problemas são muito mais a gente que cria do que outras coisas, que às vezes até é mais fácil colocar a culpa em outras coisas. Pode mudar. Deu para entender bem como que surge os transtornos, os problemas? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, tá? Pode falar. Assim, por exemplo, quando a gente trata de subjetividade, todos nós temos subjetividade, mas como somos cristãos, nós temos algo objetivo, que é a palavra de Deus. Então, assim, o problema da psicologia é que ela não parte do pressuposto que todos pecaram. Sim. Ou ela é fruto do meio, ou ela tem uma outra característica e tal, ou é uma tábua rasa. Agora, quando partimos do pressuposto bíblico de que todos pecaram separados são da glória de Deus, então todos os fatores que surgem, tudo é fruto do pecado original, certo? Sim.
E assim, por que nós estamos nessa decadência? Em todos os aspectos, né? Político, psicológico e tal. Devido a nós darmos assim, a ênfase à nossa subjetividade e não analisar, por exemplo, os problemas na perspectiva bíblica, teológica. E como a Bíblia vê o ser humano, como ela fala que o ser humano ela foi criado à imagem de Deus, portanto há essa preciosidade da realidade de ser criado à imagem de Deus, mas esse ser humano pecou contra Deus. Então ele está destituído da glória de Deus e todos os atributos comunicáveis de Deus foram corrompidos. Então minha subjetividade é corrompida, minha emoção é corrompida, tal. E outra coisa é assim, se nós não andarmos assim com a objetividade do que a Escritura diz para mim, eu não vou aprender a resiliência. A resiliência é possível aprender para nós cristãos, porque a Escritura ensina como nós devemos andar. A Escritura ensina nós sermos perseverantes, a Escritura trabalha com a perseverança, né? Suportar as dificuldades, os problemas. Então, se nós partimos do pressuposto bíblico, nós conseguimos sim. No mundo tereis aflições, mas tem um ano, eu venci o mundo. Então, a partir da mensagem do Evangelho, nós temos isso. Nós cristãos, quem não é cristão não tem isso. Quem tem isso, o Espírito Santo não vai ter isso. Então, assim, se a gente partir do pressuposto de que alguns nascem com resiliência e outros não, a gente pega, por exemplo, José do Egito. Foi traído pelos irmãos, foi vendido, foi esquecido, foi para prisão e tal. Ainda que você não parte do pressuposto bíblico, você diz que é partir mais do pressuposto psicológico e tal, eu, como cristão, eu tenho que partir do pressuposto teológico, bíblico. Então, se a gente for analisar assim, de que há fatores que, como eu falo, eles de certa forma, não que eles moldem a minha vida, o meu caráter, senão todos que nascessem no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, seriam bandidos. Tá? Ponto. É verdade? Mas a gente vê o quê? Que dentro das comunidades que não tem esse fator de seguro, de ter pais que são, por exemplo, cristãos, ou não cristãos, mas que sejam pelo menos honestos, trabalhem, ensinem os bons costumes para os seus filhos, nós vemos que pessoas nascem ali, naquele meio, sem segurança, sem nada, e que tem uma vida totalmente diferente do que, por exemplo, entregar os pontos e falar assim, não, tá vendo, eu nasci nesse meio. E é por isso que nós estamos nisso aí. Não nasci nesse meio, eu tenho culpa, porque nós não assumimos a culpa, né? Então, a resiliência, ou vou trabalhar com a perseverança, a perseverança é possível para nós cristãos desenvolvermos sim, porque a própria Escritura diz para nós o quê? Nós temos aflições, mas nós devemos ter o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a partir da mensagem do Evangelho, nós podemos ter perseverança. Todos os cristãos passam, e não cristãos passam por traumas e muitas coisas que nós assim agregamos para nós com tristeza, humor deprimido, essas coisas, é porque nós partimos da nossa subjetividade e nós planejamos um sonho que não é a vontade de Deus para nós. Aí quando aquilo não é realizado, aí nós ficamos o quê? Triste, tal, Deus não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Mas porque a nossa perspectiva é muito subjetiva e não tem objetividade da palavra de Deus. Não, a Bíblia diz que nós temos aflições, mas nós temos de bom ânimo, vencemos o mundo. Homens de Deus enfrentaram circunstâncias difíceis, ficaram deprimidos, Elias, outros pastores passaram por momentos assim dificultosos. Os salmos tem muita gente assim oprimida, cantando salmos, lamentando mesmo, né? Então assim, eu só estou colocando o meu ponto teológico da questão. Como cristão, eu penso teologicamente, e não subjetivamente, né? Apenas essa questão eu queria tratar com a igreja, dizer para a igreja. Nós não pensamos subjetivamente, temos a subjetividade, mas acima da subjetividade eu tenho a objetividade da Escritura. Então a Escritura diz, e perseverai, né? Então só essa questão, porque assim, como você está tratando lá do psicológico, eu como crente, eu trato teologicamente, porque ela é a minha objetividade. Porque se todos são subjetivos, obviamente que tem a sua subjetividade, quem vai ser o padrão objetivo para eu decidir minha vida? Então eu como cristão, como você, não sei se é irmão ou não, mas como você está
falando para o povo de Deus, ele tem sim a objetividade da Escritura. Né? Entendeu? Entendi. Apenas isso eu queria colocar, que nós temos. O mundo não tem, mas eu tenho. O que você falou é tudo correto. Até alguns termos que você usou foi muito interessante, que Freud também utilizava. Apenas a questão da resiliência, quando você falou de nascer ou não com a resiliência, vamos colocar que a resiliência ela é construída ao longo da vida. Não tem como falar assim, essa pessoa nasceu com 50 de resiliência, essa com 100. A resiliência ela é construída ao longo da vida e da história. E você pode até pensar o seguinte mesmo. Uma pessoa, por exemplo, que ela não cresceu num lar cristão, e de repente, aos 15 anos, ela se torna cristão, entende a palavra, ela pode sim se tornar uma pessoa resiliência, com essa perseverança. Então a resiliência, ela, até quando você falou nasceu ou não, a resiliência ela é construída. O também interessante é o seguinte, que eu acredito sim que quem é cristão, e a própria psicologia, ela considera sim a religião. Quando a psicologia vai falar da construção do ser humano, ele fala psicológico, social, biológico, e utiliza a palavra de mistério para falar sobre a fé, espiritualidade. Existem dados onde pessoas que têm algum tipo de transtorno e têm fé ao tratamento, elas têm sim um benefício maior. Só que assim, a gente também consegue ver pessoas, eu conheço pessoas que são ateus e são super resilientes, muito resilientes. Muito mais resiliente do que muitos cristãos também, isso é possível ver. Mas tudo que você falou é verdade, pertinente. Todos que acreditam em Deus, se conseguir pensar dessa forma, é verdade. Eu até um dia brinquei ontem com um amigo meu, eu falei para ele, acho que é interessante, mas até chegar a essa compreensão da objetividade de Deus. Pega um momento, é que eu não posso fazer esse teste, né? Tipo, chegar lá na clínica, eu vou falar, pegar todo mundo que tem depressão e é cristão. Aí eu vou chegar na frente dele. Eu queria fazer isso para ver se funcionava. E até ler uma passagem bíblica que falava sobre aflição. E que Deus vai tirar a aflição do coração. E de repente eu vou falar assim, o nosso tratamento psicológico terminou por aqui, porque agora você está curada. Isso é muito difícil. Às vezes, até nós, quando nós estamos explodindo de raiva, e a gente é cristão, se alguém chegar e ler um versículo de mansidão para você e falar, fica manso, porque vai dar tudo certo. Vai dar uma vontade de você virar, às vezes, um soco na cara do rapaz. Mas assim, a intenção é entender essa questão de que quem é cristão, de fato, tem que crer em Deus e vai querer estar próximo dele, que Deus vai ajudar. Aí a gente vai ter divergências de pensamento, até onde Deus vai influenciar ou não. Só que uma coisa a gente não pode descartar e desconsiderar. Uma pessoa que é cristã e foi cristã a vida toda, e de repente, durante algum período da vida dela, ela tem algum problema de depressão. A gente desconsiderar e começar a falar, confia em Deus. Aquela pessoa, a gente vai até ver mais para frente o que acontece no ser humano, ela às vezes vai estar tão debilitada que é importante você orar por ela, você estar com ela, mas procure ajuda. Procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda de um psiquiatra, porque a gente vê casos de pastores que cometeram suicídio. E eu acho muito triste, porque quando eu pesquisei, sabe o que eu via? Pastor se suicidou. Ponto. Ninguém falou o que ele estava sentindo, o que ele estava passando, ninguém falou a história de vida dele. Existem pessoas que nascem em lares desestruturados que, toca para frente e vai, e se torna, sim, uma boa pessoa. Mas existem pessoas que não. A questão é que não existe um linear. Às vezes, quando eu falei, deu a impressão de um linear. Uma pessoa que perde os pais, que vai morar com o tio, não necessariamente ele não vai conseguir desenvolver resiliência. Não necessariamente. É muito interessante. Questão de dança que tem aí na comunidade, esporte que tem na comunidade, isso são fatores de proteção. Quantos jogadores de futebol a gente não vê e fala, se eu não conhecesse o futebol, eu estaria nas drogas. A vida nos prepara alguns fatores de proteção. Mas tudo que você falou é pertinente, é objetivo, olhando no ponto teológico. Eu estou trazendo mais as questões psicológicas, assim.
mas a gente também considerar esses outros fatores, tá? Às vezes, para mim, que não tenho nenhum problema e tive vários fatores de proteção, para mim é muito tranquilo olhar para algumas coisas e falar, poxa, isso aí eu tiro de letra. Mas eu nunca tive a sensação de de repente, hoje, vamos supor que amanhã eu acorde e perdi meus pais. Minhas namoradas, só tem minha irmã, não sei o quê. Aí eu vou falar, cara, eu perdi tudo da minha vida. Eu perdi tudo. E eu acho interessante, porque eu acho que Deus, ele colocou o ser humano para transmitir um pouco do amor dele. É muito gostoso você receber um abraço de alguém. Uhum. Pode. Houve uma época que aconteceu algo na minha vida e que eu caí feio. Então eu tinha desejo de morrer. Então eu andei tentando algumas vezes, né? E ainda bem que socorreu a tempo, né? E aí eu passei a fazer tratamento com um psicólogo e com um psiquiatra, né? E usar medicamentos também, né? Fiquei um bom tempo nessa situação, né? Eu tinha muito problema de não dormir, né? E eu conheci alguém que falava de Jesus para mim. E com o tempo eu mesmo senti o desejo de conhecer esse Jesus. E pedi que alguém fosse, que eu estava indo possibilidade de andar, e alguém fosse me falar desse Jesus. E alguém foi, falou, e eu recebi de coração aberto, com muita alegria. E eu sei que houve um momento assim na minha vida, que quando eu voltei na psiquiatra, ela olhava para mim e disse, eu não estou acreditando que eu estou falando para a mesma pessoa. E você está completamente diferente. E ela falava, o que aconteceu com você? Daí eu falei assim para ela, foi Jesus. Foi Jesus para mim. Daí ela me deu aula. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Mas a tal depressão é uma coisa terrível, terrível, que só tem desejo de morrer. E se não tratar, é capaz de confiança mesmo. Ainda bem que eu achei Jesus nessa época, né? Ou Jesus me assim. E é legal que... Aí eu falo, você teve muita sorte e uma graça de Deus, porque teve o tratamento completo. Espiritual, psicológico, biológico, social. Então a gente vê que todos esses fatores estão relacionados. Uma vez que o ser humano é constituído por essas 4 coisas, as 4 coisas são super importantes. Mas tudo que disse é isso mesmo, mas só para a gente entender. Principalmente essa questão da resiliência, você não nasce resiliente, você se constrói resiliente. E pessoas em culturas diferentes são totalmente diferentes. Pessoas em bairros diferentes são totalmente diferentes. Aí, agora a gente vai entrar nas características da depressão. O que está em vermelho, depois eu vou explicar mais para frente, que a depressão, você vai encontrar ela na CID-10, tá? O que está em vermelho é bem importante vocês frisar, tá? Então, as características geral da depressão, de todas elas. Uma tristeza persistente e um humor deprimido. Ou seja, você vai ver que a pessoa ela vai ficar triste durante longo tempo e não tem nada que parece que a faça feliz, nada que a consiga motivar a ficar feliz. A pessoa perde o interesse por aquilo que anteriormente trazia prazer para ela. Vamos supor que antes, quem me conhece vai falar, o Mateus gosta de estar com pessoas, ele gosta de estar conversando com as pessoas e tudo mais. Aí, de repente, no outro dia, fala, não quero conversar com ninguém, não. Não quero. Não tenho vontade. Isso é uma outra característica da depressão. E aí a pessoa, ela perde a energia. Vamos colocar, a gente acorda, às vezes, disposto, com bastante energia. Quando a pessoa está com depressão, ela perde aquela energia. Logo, as atividades diárias dela, é difícil dela estar realizada sem energia. Então, esses 3 tópicos são muito importantes para a gente estar compreendendo o sintoma geral da depressão. E agora, o que acontece? Todo mundo, às vezes, tem isso aqui, né? Tristeza persistente, perda de interesse, naquilo que dá prazer, estou sem energia. Todo mundo tem, né? Durante alguns dias, às vezes durante algum acontecimento ruim. O que vai definir se a pessoa vai começar a entrar em uma hipótese de depressão? Se ela faz 2 semanas, pelo menos, que ela está persistindo isso todos os dias. Não pode ter 5 dias triste, 2 dias feliz, não. Todos os dias, depois de 2 semanas,
ela está muito triste. Então a gente fala, peraí, ela conseguiu, ela entrou na tristeza persistente, em uma perda de interesse, há mais de 2 semanas que ela está assim, há um mês e meio, a gente já começa a criar uma hipótese de que essa pessoa pode estar tendo depressão. Então esses 3 aqui é fundamental. Por que eles colocam essas questões de 2 semanas? Porque senão, às vezes todo mundo vai falar, meu Deus, estou com depressão, aconteceu um negócio, perdi meu emprego ontem, estou triste, sem energia, estou com vontade de fazer nada. A gente fala, poxa, estou com depressão. Então, passando essas 2 semanas. Até eu lembro quando a gente estava estudando na faculdade todos os transtornos, né? A gente chegou no transtorno de personalidade, chegou lá em um transtorno anancástico. Aí eu comecei a olhar os critérios, eu falei, eu atendo, hein? Rapaz, eu devo ter. Aí na hora que você vai vendo que é algo enraizado, que permanece, aí você fala, ufa. Aí eu lembro que chegou no transtorno obsessivo compulsivo. Eu falei, eu tenho um transtorno obsessivo aí. Aí eu vi e falei, não tenho, ufa, mas estou quase. Então é por isso que existe essa questão dos critérios, tá? Para a gente não confundir. E às vezes existe muita confusão. Aquilo que não é depressão, a pessoa coloca como depressão, e às vezes aquilo que é depressão, a pessoa fala preguiça, tá? Tem uns conceitos aí de questão da moral, mas a gente também vai falar sobre isso. Aí, depois daquelas características, tá? Vai existir um subgrupo de característica. Então, a gente vai encontrar a depressão na CID-10. A CID-10 é a classificação de transtornos mentais e de comportamento. Se vocês quiserem pesquisar lá a depressão, vai estar separado por blocos, de F00 até F99. A depressão vai estar entre o F30 ao F39. Lá vai estar os transtornos de humor afetivos. Então, lá vai ter mania. Mania, a gente até usa um termo errado. Quando a gente vai falar, nossa, a pessoa tem mania de limpeza. Na verdade, ela tem compulsão à limpeza. Mania seria totalmente o contrário que a gente está falando de depressão. Uma pessoa que tem mania é uma pessoa que ela está bem demais com a vida. Mas muito bem. O humor dela está lá no alto. Ela saiu do assertivo. Ela está feliz, não aconteceu nada ruim com ela, ela está bem demais, aí ela se empolga, começa a sair comprando as coisas, vende o carro, vende a casa e está feliz. E isso é uma mania. Tem a hipomania lá, que é uma mania um pouco mais leve. Tem a depressão e vários tipos dela. Existe também a ciclotimia. Sabe quando a gente fala que a pessoa tem um transtorno bipolar? Na verdade, ela tem uma ciclotimia. Ciclotimia seria uma mudança de humor. Ela tem hora uma depressão leve, hora uma hipomania. E ela fica variando. Que seria aquilo? Nossa, tem dia que a pessoa está bem, tem dia que ela está mal. Tem também a distimia, que é uma depressão crônica, que fica durante vários tempos, mas ela não é tão pesada. E existe o transtorno bipolar, que o que a gente fala, o transtorno bipolar seria o seguinte: a pessoa ora tem mania e ora ela tem uma depressão. Então o que acontece? Durante um período ela vai estar depressiva. Então ela vai estar com perca de energia e tal. Dali uns 2 meses ela fica boa, normal. De repente ela tem uma mania, ou seja, o humor dela sobe. Aí você fala, nossa, 4 meses atrás ela estava super para baixo, agora ela está super para cima, aí depois ela fica normal, aí depois ela volta numa depressão. Então, transtorno bipolar seria essa oscilação entre mania e depressão. Quando a pessoa fica mudando muito de humor, ciclotimia. Aí você fala agora, quando a pessoa deve ter ciclotimia. E aí, no caso, então, esse subgrupo quando a gente lê aqueles 3 anteriores que a gente tinha visto, quando a gente vai ver se a pessoa tem depressão, a gente vai entrar nesse subgrupo. Então, a pessoa vai estar com autoestima e autoconfiança reduzida. Ela vai ter visões desoladas e pessimistas do futuro. Ou seja, quando ela vai olhar para frente, é como se não existisse nada, não tem nada de bom. Em casos que a gente escuta, olha, sinceramente estou esperando somente a morte, porque o que há para mim fazer na minha vida? Então isso seria uma visão pessimista do futuro. Mudanças no apetite, aí pode haver um aumento ou diminuição do peso de cerca de 5%. Vai ter também aumento ou redução de sono, ou a pessoa vai ter insônia, ou ela vai ter hipersonia, ou seja, ela vai dormir aí 14, 15 horas durante o dia todo, ela vai estar
cansada, com sono. Vai ter a questão da ansiedade. A ansiedade, ela não tem na CID-10, por isso que ela está em preto, tá? Atenção e concentração reduzida, indecisão, inquietude, sensação que não valem nada, ideias de culpa e inutilidade. Então ela vai falar, sou uma pessoa inútil, não sou culpado. E às vezes você vai perguntar, ela nem vai saber explicar o porquê ela é culpada, mas ela tem esse sentimento. E pensamentos e atos de suicídio ou autolesivos. No caso da pessoa que tem depressão, quando ela está fazendo isso, ela só está tentando tirar a dor. A dor está tão forte que ela fala, pelo menos se eu morrer, eu não sinto isso. Pode ser que a gente tenha umas variações de acordo com a subjetividade de cada um desse pensamento, mas provavelmente você vai perguntar, a pessoa que tem depressão, às vezes ela vai ter sentimentos, não quero viver, quero morrer, não. Essa angústia está doendo tanto, eu estou sentindo uma dor tão grande, mas tão grande, que a morte é um escape, que às vezes os atos autolesivos é um escape. Você colocou ali autolesivos, então necessariamente eu posso ser depressiva, eu não posso querer me matar, mas eu posso me machucar. Pode. Não tenho a intenção de me matar, simplesmente para Aliviar a tensão. A gente tem várias formas de aliviar a tensão. Um exemplo a par. Bowen, ele era um psicólogo sistêmico e ele estudou muito a família. Uma forma de aliviar a tensão. Ele colocou o termo de triangulação. Ele falava o seguinte, vamos supor que tem o pai, a mãe e 2 filhos. Vamos supor que a mãe começa a brigar com o filho mais velho. E elas começam a discutir, porque, menino, você não fez isso, porque eu falei para você guardar as coisas, e não sei o quê. A tensão começa a aumentar. Aquele sistema que é a família, ele tem que dar um jeito de diminuir a tensão. Então, no caso, a pessoa em depressão, ela pode se cortar para o quê? Para diminuir aquela tensão, aquela dor, aquela angústia. E aí, o pai está brigando com o filho, aí o filho pega, a tensão aumentou, o outro filho que não fez nada entra na briga. Então, a tensão entre os dois está tão grande que eles triangulam, eles deslocam aquela tensão no outro. Aí o filho fala, mas meu irmão também não fez ontem, e não sei o quê. Aí o pai chega, vê aquele negócio, entra no meio também, é o famoso barraco. Na hora que vê o problema entre 2 pessoas, está todo mundo no problema, e ninguém mais sabe como começou o problema. Ou seja, a tensão aumentou, o ser humano busca um jeito de aliviar ela. Freud traz os mecanismos de defesa como uma defesa do ego. Por exemplo, eu tive esses dias um deslocamento. Aconteceu uma determinada situação e veio um pensamento na minha cabeça. Eu falei, nossa, isso aconteceu por causa disso. Ou seja, eu não soube lidar com aquela tensão. E aí eu arrumei uma explicação. Aí eu continuei andando, parei e falei, Mateus, fala a verdade, é inveja, né? Aí eu falei, poxa, é inveja. Ou seja, eu usei o deslocamento. A tensão aumentou, eu usei um mecanismo de defesa para o meu ego ficar estável. Entendeu? O ser humano arruma um jeito. No caso da depressão, ou se cortar, ou até eu pensar em morrer, é um jeito de determinar a dor. É um alívio. E quando a gente está angustiado e tudo mais, a gente quer, de certa forma, encontrar um alívio em algum lugar. Então, agora eu também vou falar um pouco sobre os pensamentos. Mudou? É isso. Sobre os pensamentos depressivos, ou que uma pessoa que tem depressão ela tem. Ela pode pensar, eu sou um fracasso, é minha culpa, nada de bom acontece comigo, eu sou inútil, a vida não vale a pena para se viver, as pessoas ficarão melhor sem mim, não me interesso por nada. A gente vai ouvir alguma coisa desse tipo em pessoas que têm depressão. E o pensamento nosso é forte. Tenta imaginar alguma situação em que você pensa algo muito ruim. Tipo, muito ruim, você está lá para baixo e, nossa, parece que está dando tudo errado, não estou bem. Aconteceu um negócio. Tentar simplesmente falar, vou parar de pensar e pensar em coisas boas e agradáveis. Não é tão fácil. Pode ser pessoas que consigam, mas a maioria das pessoas não consegue. É muito difícil você ignorar um pensamento que está batendo ali. Você não vai conseguir, as coisas vão dar errada, Parece que enquanto você não conseguir fazer as coisas dar certo, você não para de pensar naquilo.
Então, esses pensamentos, eles não são balela, ou são pensamentos que a gente fala, pense em outra coisa, é difícil. Tenta lembrar nas situações mais difíceis que vêm os piores pensamentos. Tenta, naquele aglomerado de emoção, de sentimento, pensar uma coisa diferente. Se um dia vocês quiserem, chama eu para a gente fazer um teste. Um dia que está bem para baixo, mas bem para baixo mesmo, que eu vou falar alguns pensamentos positivos aí que a gente acha na internet, só para ver se você muda e vai para frente. Em alguns casos ajuda, tá? Em alguns casos a gente está mal, não. Vou pensar diferente e vai. Em outros casos parece que esses pensamentos positivos nunca aparecem. Então, no caso, esses são alguns pensamentos que a pessoa que tem depressão, ela acaba tendo que lidar com eles. Agora nós vamos falar sobre os tipos de depressão. Alguém sabia aqui que existiam tipos de depressão ou achava que era uma depressão só? Alguém sabia? Alguém achava que tinha 3 tipos de depressão, assim, em graus pelo menos? A gente pode colocar que existe a depressão leve, a depressão moderada, depois a gente vai ver a depressão grave, que tem 2 subtipos, sem sintomas psicóticos e com sintomas psicóticos. Na hora que a gente entrar nos sintomas psicóticos, a gente vai poder ver o quão difícil que é isso. Vocês lembram daqueles negócios que estavam em vermelho? Uma pessoa que tem depressão leve, ela vai provavelmente apresentar 2 daqueles 3 primeiros principais e mais pelo menos 2 daqueles outros. Mudança no apetite, a autoestima dela vai ter uma variação, o sono. Então, quando a pessoa apresenta 2 daqueles 3 primeiros e mais aquele monte que a gente colocou, apresenta mais 2 durante mais de 2 semanas, ela está se enquadrando em uma depressão leve. Uma pessoa que tem depressão leve, ela vai ter algumas dificuldades de continuar o trabalho ou atividade simples, por estar muito angustiado, um sentimento muito ruim, porém ela não vai ter muito prejuízo global. Então ela vai conseguir às vezes ir para o serviço, pode ser que esporadicamente falte porque a angústia está muito forte, mas ela vai conseguir fazendo as suas coisas, mas com uma certa dificuldade. Uma pessoa que tem depressão moderada, ela já vai ter uma dificuldade maior, uma dificuldade mais considerável de continuar o seu trabalho, já vai começar a atrapalhar mais as suas relações sociais. Então, a pessoa que tem uma depressão moderada, vamos imaginar assim, por grau. Ela vai estar um pouco mais acometida pela angústia. E também, ela não vai ter só... Você lembra que eu falei para vocês? A leve é 2 principal e 2 subtipo. A depressão moderada vai ser 2 ainda principal, podemos colocar, e 3 e preferencialmente 4 daquele subtipo. Ou seja, vai começar a aumentar o número de sintomas dela. Não vai ser mais autoestima e uma mudança, vai ser o sono e mais uns pensamentos aí que ela vai ter, vamos colocar, mais alguns pensamentos ruins que ela pode já estar tendo. Ou seja, vai aumentando os seus sintomas. E depois, por último, a gente vai ter a depressão grave. Pode mudar. Isso. Aí nós vamos ter a depressão grave. A depressão grave, a gente vai ter esses 2 subtipos que eu falei, com sintomas psicóticos e sem sintomas psicóticos. A depressão grave, a gente pode colocar que a pessoa vai ser agora muito afetada. Improvável que ela continue suas atividades usuais. Ela já vai estar muito... Assim, ela vai estar bem limitada. Se ela conseguir fazer alguma coisa, ela já vai estar bastante limitada naquilo. Mas ela tende a ficar bem mais para baixo, a energia dela já vai estar bem mais para baixo, ela já vai ter aqueles 3 principais, ela já vai ter muito forte, muito intenso, e ela vai ter mais de 5 dos outros subtipos, praticamente ela vai completar todos. Então é muito difícil a gente ver tudo aquilo que a gente falou, a pessoa ter tudo aquilo e falar para ela, toca a vida, força, pensa positivo. Só isso não vai dar certo. Pode chegar grave. Vai devagar. Agora sim, quando a gente entra na grave com ou sem sintomas psicóticos, permanece o critério de depressão que a gente falou. Acrescenta sintomas psicóticos. Aí também, pode ou não ter. O que leva uma pessoa a ter sintomas psicóticos, não se sabe. A esquizofrenia é uma psicose, não se sabe ainda ao certo por que acontece. Mas a esquizofrenia, alguém já ouviu falar? Ela é bem pesada. A pessoa vê coisas que não existem,
a pessoa escuta coisas que não existem, ela pode até criar uma linguagem própria, porque altera o processo psíquico da linguagem. Aí eu vou estar explicando agora, para a gente entender esses sintomas psicóticos, a gente tem que entender processos psíquicos. O ser humano possui 12 processos psíquicos. A atenção é um processo psíquico, a memória, raciocínio, consciência, linguagem, afeto, todos esses são processos psíquicos. Quando a gente tem algum problema, existe alguma alteração nesse processo psíquico. No caso da depressão, o afeto, ele é um processo psíquico. Uma pessoa que tem depressão, ela tem alteração no processo psíquico do afeto. Você lembra que a gente falou de desatenção, que a pessoa tem? Ela tem uma alteração no processo psíquico da atenção também. E a pessoa que tem depressão, ela também vai ter uma alteração no processo psíquico do raciocínio. Quando a gente usa o raciocínio para conseguir realizar as coisas, a pessoa que tem depressão, ela vai ter uma alteração nesse processo. Mas principal, o afeto, o humor dela não vai estar dentro de uma normalidade, vai estar variado. Quando uma pessoa ela tem depressão grave com sintomas psicóticos, a psicose, ela tem em específico 3 processos psíquicos. Nós vamos falar dele. Ela tem alteração na representação, que é a capacidade da gente, aquilo que está interno na nossa mente, a gente consegue representar fora, seja em desenho, seja em frase, seja falando, ou seja, isso é um processo psíquico. A pessoa que tem uma psicose ou com sintomas psicóticos, a depressão, ela vai ter alteração na representação. Então a gente já vai falar o que isso vai acontecer. Ela vai ter alteração no juízo, que é a nossa capacidade de julgar situações, todos nós julgamos as coisas e vai haver alteração nesse processo. E vai haver alteração também na atividade voluntária, que está envolvendo toda a nossa motricidade. Então, quando a pessoa ela tem uma alteração na representação nesse processo psíquico, ela vai ter algo chamado alucinação. A alucinação seria o seguinte: a pessoa ela vai ter uma percepção da realidade de algo que na verdade não está no campo sensorial dela. Ou seja, a gente tem a visão, o olfato, a audição, o tato, o paladar. O que acontece? Quando altera a representação, a gente começa a ter expressão, ver as coisas no mundo real que na verdade elas não estão acontecendo de fato. Então, alterou a representação, ocorre a alucinação. Deu para entender mais ou menos? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem depressão com sintomas psicóticos, quando ela vai ter alteração na representação, ela vai ter alucinações auditivas, ou seja, ela vai estar representando um som que na verdade não está acontecendo, que pode ser vozes difamatórias ou acusativas. Ou seja, a pessoa, quando altera a representação, ela realmente, a percepção sensorial dela é como se fosse real, é de verdade para ela. E a pessoa vai começar a ouvir vozes que vai estar falando assim: você não é nada, você não presta, você, você, olha o que você fez, você tem que morrer. Ou seja, ela vai ouvir vozes difamatórias e acusativas. Pode também sentir cheiro de sujeira apodrecida ou carne em decomposição. Por ser representação, quando nós vamos representar isso na realidade, vai ser algo que a gente já viu na vida. O que acontece? Quando altera isso, a gente começa a representar na realidade aquilo que na verdade não está acontecendo. Só que por estar alterado o nosso processo psíquico, é como se é real. Para a pessoa, é real. Agora, imagine você escutando vozes difamando você a todo momento. Imagina você sentindo o cheiro de algo apodrecido sem mesmo estar ali. É que aqui a depressão não entra muito visual, que tem gente que vê coisas que na verdade não estão. E aí pode ver alguém querendo matar ela, alguém querendo perseguir ela, ela pega o carro e sai embora, mas ela está vendo, ela viu. Se você perguntar a ela: você está vendo? Estou sim. Se vocês quiserem ver um pouco de psicose, procura o filme que chama Uma Mente Brilhante. Lá,
é um cientista que ele tem psicose. E quando ele chega na universidade, ele vê realmente duas pessoas. Ele vê um rapaz que é colega de quarto dele, que nunca existiu, uma criança que é sobrinha e nunca existiu, e mais um cara que dava uma missão secreta para ele fazer e nunca existiu. E aí às vezes a gente fala, isso é gracinha, hein? É gracinha. Ele é baseado em história real. E as alucinações dele, por ele ser uma pessoa muito inteligente, eram muito reais. Assim, no sentido de quando ele explicava, havia muito nexo. E quando descobriram, na verdade, ele teve que fazer tratamento a vida toda, porque não tem cura. Quando a gente fala de psicose, não tem cura, ainda só tratamento. E aí, uma saída que ele deu, ele falou, quando alguém chega para mim e eu estou vendo alguma coisa, às vezes eu pergunto se a pessoa é real ou não. Ou seja, eu sei, por exemplo, que a Dani é real. Vem uma pessoa nova, eu pergunto, Dani, você está vendo? Tô. Então beleza. Ela existe. Aí eu posso conversar. Então foi um jeito. Aí ele falou, e você vê ainda as pessoas? Eu vejo. O que você faz? Ignoro. Mas imagine a dificuldade de você ignorar algo que, na sua visão, ali você está vendo, mas ninguém mais está vendo. É difícil. Se a gente pensar numa depressão, que já tem todos aqueles outros sintomas, a gente acrescenta alucinação, é algo assim. É difícil você achar, mas quando acha, se não tem tratamento, frase de motivação, vai por mim que não resolve. E aí nós temos também alteração no juízo. O juízo seria a capacidade da gente interpretar nossas vivências. E delírio, todo mundo... E quando altera o juízo, esse processo psíquico, acontece o delírio. Todo mundo aqui, acho que já delirou alguma vez na vida. Eu tenho bastante delírio, eu acho. Às vezes, acontece uma determinada situação. Aí eu vou julgar aquela situação. Eu começo a ver. Eu vou colocar um exemplo aqui. Vamos supor 2 pessoas casadas. Tem um primo meu ontem que... uma história. Um primo meu ontem, ele foi fazer... acho que é eletro, né? Que ele sai colocando as coisas aqui. E eu vi que ele na igreja estava tirando a camisa e mostrando. Eu falei, o que você está fazendo aí? Ele falou, não, rapaz... Olha o que ele falou. Ele falou, estou mostrando uma chupada aqui que deram. Eu falei, como assim? Olha que interessante. Vamos supor 2 pessoas casadas. Aí o esposo foi fazer um exame do coração. E quando ele colocou o eletro e tirou, ficou roxo. Aí ele vai lá tomar um banho, tira a camisa. Aí a mulher vê. Ela fala, peraí, o que é esse negócio aí? Ele chegou atrasado semana passada. Hoje ele veio com essa história de exame no coração. E agora tem um negócio roxo ali? Aí ele pergunta, o que é isso? É o eletro. O eletro? Será que é o eletro? Ou seja, ela começa a ter ali uma alteração, né? Começa a falar, peraí, tá me traindo, só pode. Ou seja, todo mundo tem um pouco de delírio. Às vezes acontece uma determinada situação, por exemplo, 2 pessoas falando ali, olha para você, dá risada e fala, tá dando risada de mim. O que tem aqui em mim? Peraí, deixa eu me arrumar. A gente tem um pouco de delírio. Só que o que acontece? Na verdade, a gente, às vezes, altera, na verdade, só o nosso juízo. O que é o delírio? O delírio é uma distorção radical da realidade da vivência. Aquela pessoa que tem o delírio, ela vai interpretar a situação totalmente diferente. E não tem como você... Assim, é muito difícil de você explicar para ela que é diferente. Se uma outra pessoa falar assim, vamos supor que ela liga lá no médico, por exemplo, e fala, foi fazer exame aí? Não, veio sim. Eu acho que ele está de complô. Ele está junto com o meu esposo. Uma pessoa que tem delírio, realmente, é muito difícil de você desfazer o delírio dela. Porque ela sempre vai arrumar uma resposta para alguma coisa. Tem vários tipos de delírio. Por exemplo, existe o delírio dos ciúmes. Que às vezes a gente até escuta casos em que o namorado ou o esposo achou que a pessoa traiu ela, na verdade não traiu, e não tem como, parece que você tirar da cabeça dele. Não, ela chegou atrasada porque ela passou em casa, ela estava aqui. Não, você está de complô. Não. Então, assim, quem tem delírio é muito difícil. Ele vai alterar o juízo de uma forma que é como se fosse, aconteceu mesmo aquilo e ninguém vai tirar da minha mente. Por isso que quando entra em sintomas psicóticos, ele necessariamente vai ter que também tomar antipsicótico. Porque é muito difícil a pessoa, na terapia, sem antipsicótico, você desfazer o delírio.
praticamente, vamos colocar, impossível. E por último, vai existir uma alteração na atividade voluntária, que vai ser um distúrbio motor, que a depressão, existem várias, na depressão é o estupor. O estupor, você vai perceber que a pessoa às vezes está depressiva, ela fica sentada, parada. Não se mexe, estática. Você chama, parada. Isso é um distúrbio que chama estupor. A atividade motora dela diminui de tal forma que ela fica estática. Então, uma pessoa que tem depressão grave, com sintomas psicóticos, ela vai ter alucinação, delírio e algum distúrbio motor. Necessariamente ela vai ter os 3. Senão não pode falar que entra nas psicoses. Agora, vamos falar sobre o tratamento. Mediante a tudo isso, agora eu até imagino quando você vê alguém com depressão, é muito importante sim que você, de acordo, vamos colocar, eu vou tentar ser bem imparcial, mas de acordo com a fé de cada um, já tive contato com pessoas que tinham alguns problemas, era de outra fé e que não era cristã e ajudou muito. Então, não posso falar assim, larga isso aí, se isso por enquanto está fazendo bem para ela, se uma pessoa tem depressão, às vezes não é o ponto legal. Você pode falar, tenho algo a mais para te apresentar, que vai ser como ajuda. Quando eu encontro pessoa assim, que ela traz alguma fé, eu falo, continue com a sua fé porque ela vai te ajudar muito. E eu vou ter também trazer alguma coisa da psicologia para poder te auxiliar, para poder te ajudar. Estou tentando ser bem imparcial, tá? Mas a questão é essa. O tratamento é necessário que tenha psicoterapia e é necessário que tenha um acompanhamento médico para tomar antidepressivo. A depressão, existem variações biológicas, não existe ainda um consenso, todavia uma hipótese das aminas biogênicas, que é a mais aceita hoje, mas não vou entrar nisso. Mas assim, é necessário que tenha psicoterapia, é necessário que tenha um medicamento antidepressivo, e se você tiver a fé, apresentar Jesus para ela, isso também é bem-vindo, vai ser muito bom. Então, o máximo de fatores que tiver para ajudar a pessoa é importante, tá? Também, aqui a gente fala, depressão moderada e grave, necessariamente vai ter que tomar remédio, necessariamente vai ter que fazer psicoterapia. Uma pessoa que tem depressão leve, às vezes só a psicoterapia já consegue, mas é difícil identificar depressão leve, porque a pessoa consegue trabalhar, tem algumas... E aí a gente acha que é só dar uma motivada nela. É importante também, e aí seria a nossa função, que a gente... Seria a função, a pessoa teria que conversar sobre os sentimentos e sobre os pensamentos que ela tem, com uma pessoa de confiança. E a maior parte das pessoas, e eu já tive experiência disso, só dela conversar, falar da dor dela, daquilo que ela sente, ela sai melhor, mais encorajada, ela sai mais disposta a lutar. Então é importante que nós, quando vemos alguma pessoa com dificuldade, nos apresentamos a essa pessoa. Pode falar daquilo que você sente, o que você pensa. Geralmente, quando eu vou conversar com algumas pessoas, dependendo do caso, a pessoa fala, estou sentindo, aconteceu isso, mas o que você sente? O que você pensa? Quais são as emoções que estão se passando aí? A pessoa vai se sentir bem falando aquilo que ela está sentindo e você está recebendo aquilo com afeto, com amor, com carinho. Tentar fazer com que a pessoa continue a realizar as atividades que ela gostava antes. Tentar, vamos lá, vamos fazer isso, você gostava. Você pode ver que a pessoa precisa de um apoio. Sozinho ela não vai conseguir lutar com tudo. Ela precisa de um apoio. E é importante que tenha um apoio de outro ser humano também, porque ajuda. Caminhar em 2 é muito mais fácil do que caminhar em um só. É importante também tentar preservar as relações pessoais. Fazer exercício físico também é importante. A gente tem que tomar cuidado também, né, com a questão da dieta da pessoa, do que ela está comendo. A gente tem que tentar fazer com que ela venha permanecer, para não acontecer aquela questão de redução de peso ou aumento. Então é importante a gente estar prestando atenção nisso, prestando atenção no sono da pessoa. A gente tem que trabalhar, e é importante aceitar a depressão, porque às vezes a gente não quer aceitar que tem, ou que tem algum problema. Aceitar aquele problema e ajustar as expectativas. A gente sabe que a pessoa que tem depressão, ela vai ter algumas dificuldades, né? Então ela tem que aceitar que às vezes
ela não vai conseguir alcançar aquilo lá naquele momento, mas ela consegue alcançar algo abaixo. Então aceitar aquilo e tentar lutar e tentar buscar aquilo, precisa de ajuda para isso também. Evitar o consumo de álcool e drogas. Se a gente sabe que a pessoa tem depressão e faz o uso de alguma substância, droga ou álcool, tem que evitar. O álcool e a droga, por exemplo, a cocaína, tentaram fazer teste. Freud mesmo fez teste. Muita gente fala que ele era drogado, porque ele fazia teste com pessoas que tinham depressão com cocaína. O que acontece? A cocaína, quando o corpo ingere, excita. Ou seja, se a depressão, vamos supor, acontece nos neurônios e diminui um pouco os neurotransmissores excitatórios, quando ela faz o uso da cocaína, acaba aumentando. Então a pessoa fica agitada, fica bem. Só que o efeito, depois de um tempo, é diminuir mais ainda. Ou seja, quando dava para a pessoa que tinha depressão, depois que passava o efeito, ela fica pior ainda. Então, que a pessoa tem depressão, usa álcool, tem que cortar. E caso houver pensamentos suicidas, que pode acontecer principalmente na depressão grave, a depressão grave provavelmente vai ter pensamentos suicidas e também vai ter síndromes somáticas. Às vezes, quando a gente está muito mal, psicologicamente, a gente acaba às vezes tendo uma dor de cabeça muito forte. Ou seja, isso seria uma somatização. Então, caso tenha pensamentos suicidas, é necessário ajuda. Aí, pode mudar? Deu para entender? Tá, um estudo de caso aqui, para vocês terem uma noção. É fictício, tá? Não é um estudo real. E eu acho que eu construí ele, peguei de umas provas minhas, construí e eu acho que ficou meio pesado. Mas, Lara, de 23 anos, ela procurou um serviço de saúde mental, encaminhada pela família. Segundo o relato de sua mãe, faz 2 meses que está muito triste, chora sem motivo, não quer comer e não dorme à noite. Na entrevista, Lara relatou que há 2 meses seu namorado a trocou pela sua melhor amiga. Diz que na escola as pessoas a ridicularizam e riem dela o tempo todo. Acha que pode ser devido à televisão, que durante o intervalo fica ligada relatando injúrias a seu respeito. Mostrou-se desconfiada e sem energia durante a entrevista. No final da entrevista, diz que ouve vozes que acusam de ser uma pessoa sem valor. Aqui a gente pode ver que ela está muito triste, sem energia. Há 2 meses atendeu o critério de 2 semanas. E a gente tem um fator estressor aí. Há 2 meses atrás, que ela começou a ficar triste, o namorado dela largou dela para ficar com a sua melhor amiga. Ou seja, deu para entender? A gente olha para a pessoa que ela é, pela história de vida dela. Houve um fator estressante que foi o relacionamento. Isso acabou gerando para ela uma depressão. E aí a gente tem alguns sintomas psicóticos aqui. Ela ouve vozes difamando ela. Isso é um sintoma psicótico. Ela acha que as pessoas na escola ridicularizam ela. Por quê? Porque a televisão, vamos supor, está ligada na Globo, está relatando injúrias a respeito dela. E para isso é real. E por isso que as pessoas estão rindo dela. Está vendo a distorção que ela fez? Então, é difícil você fazer um tratamento com essa pessoa se você não utilizar medicamento, se você não utilizar também um acompanhamento psicoterápico. Isso é um exemplo. Até por causa do nosso tempo, eu separei alguns versículos aqui. Eu vou ler para vocês eles, tá? O primeiro é em 1 Reis 19:4, fala assim: entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Em Jeremias 20:14, maldito o dia em que nasci, não seja bendita o dia em que minha mãe me deu a luz. Em Jeremias 20:18, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Em Salmos 42:11, por que está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A gente não pode... eu procurei muito, né, falando sobre a depressão, falando, olha, várias pessoas na Bíblia teve depressão, superaram ela e tudo mais. Só que aqui a gente consegue ver algumas passagens
em que, principalmente, já tive bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. É de certa forma forte. A pessoa pensar, tira a minha vida, não sou melhor. As coisas estão difíceis. Por que eu nasci? Antes eu não ter nascido. São pensamentos muito pesados. E são pensamentos que pessoas da Bíblia já tiveram. Já passaram. Superaram. Porém, já passaram. Então não tem como a gente chegar e falar, sou imune a isso, nunca passarei. Eu espero que nunca passe e ninguém de nós passemos. Todavia, se tivermos, que a gente consiga superar. Pode mudar? Agora, a gente vai falar um pouco de um estigma de pessoas que têm depressão. Ou seja, um conceito, uma marca que as pessoas têm com aqueles que têm algum tipo de doença, algum tipo de problema. A pessoa que tem depressão ou algum transtorno mental tem uma falta de apoio, tem problema com falta de apoio, e também ela sente o sentimento também de medo do que as pessoas vão pensar dela, e isso impede com que as pessoas tenham o tratamento que elas necessitam. A gente muitas das vezes associa a depressão a conceitos amorais. Uma pessoa que é depressiva, ela não está trabalhando, ela está só em casa, preguiçosa. Pelo amor de Deus, muito preguiçosa. É uma pessoa... Tem gente que usa uma palavra até mais forte, fala, aquela pessoa é uma pessoa vagabunda. Não vai, não levanta, fica lá, dá trabalho. A gente tem isso é um estigma, isso é uma ideia errada, porque a gente não entende que a pessoa tem depressão. Mas a gente vai lá e constrói preguiçosa. Nossa sociedade é assim. Quem não trabalha, preguiçoso. Não tem vontade, não tem força de vontade, por isso que não trabalha. Ninguém olha todo o outro contexto, né? A gente vai lá e já traça um perfil daquilo que está acontecendo. E muitas pessoas, quando vê o problema, tem algum problema mental, alguma doença, ela tem vergonha de falar que tem. Por que ela tem vergonha? Se eu chego para vocês e falo, olha gente, eu tenho um transtorno mental, o que as pessoas vão falar? E ele é louco, meu, não anda perto com ele não. Se é uma criança que tem algum problema, uma criança que tem autismo, filho, fica longe, esse menino tem problema, ele é louco. Ou seja, às vezes dá medo de você falar que você tem algum transtorno mental. Gripe não, gripe é legal, eu tenho gripe, estou com virose. Mas estou com depressão, estou com crise de ansiedade. Aí parece que a gente não quer falar. Porque existe um estigma na nossa sociedade que isso é coisa de louco, coisa de gente fraca. A depressão não é uma escolha também pessoal. A pessoa ela não escolhe ter depressão. Ela não fala assim, olha, hoje eu não acordei muito bem, quero ter um afastamento, vou ter depressão. Não é uma escolha dela. A própria vida levou ela a não ter aquilo. Isso eu não estou dizendo que está justificando ela, está explicando. Explicar e justificar é diferente. Eu estou falando uma pessoa que tem depressão, ela não escolheu ter depressão e a vida levou ela a ter. Tá simplesmente explicando, não está justificando. Eu não estou tirando que ela não teve depressão e que não tem nada para fazer. E muito menos que ela não pode fazer nada. Eu só estou explicando, não justificando. Existe uma diferença muito grande, tá? Deu para entender? Explicando que ela tem depressão. Não estou justificando que agora por causa disso ela tem que ficar parada e ela está findada a isso. E aí pode mudar? Algumas considerações importantes sobre a depressão. A gente tem mais uns 10 minutos. Quem está cansado, logo vai chegar o almoço, tá, gente? Algumas considerações importantes. A depressão, então, ela pode afetar qualquer pessoa. Não é um sinal de fraqueza ou fragilidade. É uma condição em que ela se encontra. A depressão, ela pode sim levar ao suicídio, por isso deve ter o cuidado. A gente não deve culpar, ofender e não julgar essa pessoa que está com depressão. É muito difícil sim fazer isso, mas a gente não deve julgar ela e falar, olha aí, colocar um dedo acusatório naquela pessoa. Muito menos ofender ela ou desconsiderar aquilo que ela está sentindo. É muito importante isso.
Todos nós já passamos por situações em quando a pessoa compreende aquilo que a gente sente, dá um sentimento de, poxa, você viu como que é? Aí você fala assim, olha, é verdade isso aí que você está sentindo. Eu imagino o quanto difícil que é. Algumas pessoas, quando a pessoa está passando por um caso que a gente já passou, a gente até se comove. Quando a gente já passou por alguma situação e a gente vê a pessoa, a gente fala, cara, a dor que ela está sentindo é muito grande. Eu entendo ela. Isso é muito importante, a gente conseguir desenvolver esse grau de empatia. E a gente tem que escutar com atenção o que a pessoa tem a falar. Quando a pessoa vir falar algo para nós, não somente na depressão, em todos os casos, apoie ela, entenda ela, compreenda a dor dela, compreende o que ela está sentindo, a forma que ela está pensando. Eu não estou falando que você não vai fazer nada e vai deixar ela pensar daquele jeito. Você vai fazer um suporte naquele momento para a pessoa confiar em você, se sentir aceita, e você falou, ó, eu sei que você está sentindo isso. Vamos junto mudar? Vamos junto ver algo diferente? Eu acredito que essa é uma função principal para o cristão, que de certa forma tem às vezes se perdido. Ouvir o outro, oferecer um apoio emocional e falar, vamos junto lutar contra isso? Às vezes a pessoa chega, geralmente quem peca dentro da igreja não quer contar o pecado. Por que não quer contar o pecado? Porque a igreja não é um lugar onde de você receber pessoas e falar, poxa, você pecou, não pode fazer. Vamos orar para Deus. Deus é misericordioso. Ele vai nos ajudar. Eu vou ajudar você a lutar contra esse pecado. Quando você estiver pensando isso, liga para mim, a gente conversa. Não. Que você pecou? O pastor pecou, banco. Vamos julgar ele. E eu vou esconder. É muito interessante, né? Quando uma outra pessoa peca, eu falo, yes, não pecou mais que eu. Então, melhor. Dá um sentimento de alívio. O alívio não vem pelo arrependimento. O alívio vem pelo você saber que a outra pessoa pecou mais que você. Muitas das vezes acontece isso. Ou, se não acontece aqui, que bom. Eu já vou falar a verdade. Já senti muito isso. De que a pessoa pecou mais que eu, então, tô bem. Peço perdão, mas eu já pensei. Não vou mentir, não. A depressão... quando ela afeta aquela pessoa, ela não afeta somente a pessoa. Os amigos que estão à volta dela vai sentir. A família sente. A depressão, a gente não pode falar, a depressão é sua, o problema é seu, não é meu. Se você é próximo daquela pessoa, a família, ela vai estar sentindo. A família também precisa de suporte. Às vezes como que tá tal pessoa? Olha, ela está assim, assim. E você, como tá? Tá dando para suportar? Porque a pessoa também está sendo afligida. Situação econômica da nossa sociedade, do Brasil, atinge, uma vez que a pessoa se afasta, vai para o INSS, a gente sabe como estão as coisas, ou seja, atinge até questões econômicas. E por último, a depressão, ela não é falta de pensamentos positivos e não vai se livrar somente com esforço e vontade própria. Se você duvidar ou tiver alguma dúvida, procure alguém com depressão e peça para ela se motivar. E caso ela conseguir, depois você vem, mostra para mim, que é até interessante para a gente até estar utilizando isso. Mas é muito difícil você falar assim para a pessoa, vamos lá, se esforça, você consegue, manda bala. A gente tem um problema muito sério na nossa sociedade. A gente acha que com esforço você conquista tudo. Eu posso usar, Lucas, eu posso usar você de exemplo? Tem intimidade com ele, depois a gente acerta. Quer ver? Quem aqui acha que o Lucas estuda bastante? Quem acha que ele se esforça estudando para escrever seus livros? Ô Lucas, você se esforçou bastante para vender seus livros? Você conseguiu vender 20 mil livros? Eu vejo pessoas que vendem. Ué, mas por quê? Você não se esforçou? O Lucas não se esforçou o suficiente, gente. Você está vendo o que a gente faz? A nossa sociedade fala o seguinte, se esforça que você conquista tudo, vai lá, vai nessa para você ver que o tombo que não dá. Ainda é um conceito que a gente tem que pensar, isso entraria mais em um âmbito social, que seria até legal para discutir. Pode mudar? Aqui, umas reflexões do Bauman, ele é um sociólogo, morreu ano passado, muito legal algumas ideias dele. Ele é um sociólogo pós-moderno, então ele traz muita coisa da nossa sociedade atual. Ele não vem com uma ideia, estilo, quando a gente pensa sociólogo, lembra Marx, né? Negócio, não, ele tem umas ideias diferentes.
E olha, ele fala o seguinte, a depressão a gente pode colocar que é uma falta de felicidade. E a depressão tem aumentado muito hoje. Na época de Freud, em 1900, a histeria era o boom. Então a gente pode falar que em épocas diferentes existem doenças diferentes. Hoje, alguém conhece histérica? Alguém já viu alguma histérica? Mas na época de Freud você via a roda aí. Saía na rua, você via uma pessoa correndo aí na rua, outra pessoa não enxergando, mas a sua visão estava perfeita. Então, para a gente pensar, Bauman, ele fala o seguinte, temos em mente, a maior parte do tempo, a luta pela felicidade. E ele fala o seguinte, então hoje, atualmente, o que a gente mais busca é felicidade. E aí ele fala o seguinte, existe uma íntima correlação entre crescimento econômico e maior felicidade. É amplamente considerada uma das verdades menos questionáveis, talvez até a mais autoevidente. Ele fala o seguinte, atualmente nós buscamos muito a felicidade. E aí até que ele fala, essa busca pela felicidade ela é tão intensa, que a gente gasta muita energia e podemos ter depressão. E o que acontece? Quem que é feliz? É quem tem dinheiro. E eu critico isso, eu vou falar a verdade. Eu consigo criticar para você, ainda mais lendo essas coisas. Quem tem dinheiro, na verdade, isso é uma falsa felicidade. Mas pergunta para mim se eu quero ganhar mais. Pergunta para mim se eu não quero buscar lugares maiores. Eu vou falar, opa, e você luta para isso? Luto. Muito ainda, gasto muita energia. É fácil eu criticar, difícil é compreender e conseguir e estar lutando. Não estou dizendo que não é para lutar, tá? Estuda, tem que buscar. Mas ele fala que existe essa relação entre mais dinheiro e maior felicidade. E aí ele fala o seguinte, na era moderna que a gente está vivendo, começou verdadeiramente com a proclamação do direito universal à busca da felicidade e da promessa de demonstrar sua superioridade em relação às formas de vida que ela substituiu, tornando essa busca menos árdua e penosa e ao mesmo tempo mais eficaz. Ele fala o seguinte, na nossa modernidade, algo surgiu. Antigamente, vamos colocar uns 50, 60 anos atrás, não tinha tanto isso. Mas agora a busca da felicidade é universal e todos nós temos direito a buscar a felicidade. E atualmente, pelo nosso sistema de governo, a felicidade é muito mais fácil de se alcançar do que antigamente. Ele fala que na atualidade a gente está pensando dessa forma. E se a gente parar para pensar, será que não tem um pouco de verdade nisso? Não precisa concordar com tudo. Mas será que realmente os nossos pais não falam? Filho, estuda, você vai ser feliz. Existe, ou seja, um direito universal, todo mundo pode ser feliz. E a gente esquece todas as outras coisas que estão acontecendo à nossa volta. Ele fala que é um jeito de você transmite o olhar para uma outra coisa e esquece todo o resto. E aí ele fala assim, que um dos efeitos mais seminais de se igualar a felicidade à compra de mercadorias, que se espera que geram felicidade, é afastar a probabilidade de a busca da felicidade algum dia chegar ao fim. Essa busca nunca vai terminar. Seu fim equivaleria ao fim da felicidade como tal. O que ele quer dizer? Ele fala o seguinte, todos nós buscamos a felicidade, quanto mais dinheiro, mais feliz. E ele fala que todos nós temos direito. E ele fala o seguinte, que o problema atual é que a felicidade nunca vai ter fim. Quer ver? Ontem eu tive um pouco dessa questão de mercadoria e tudo mais. Ontem eu fui comprar umas camisetas. Pensa numa felicidade. Cheguei lá, comprei 5 camisetas. Falei, que tô feliz. E é legal que essa modernidade e tudo mais, ainda mais para quem é jovem, eu falei assim, eu tô comprando camisetas bonitas. Camisetas bonitas não importa muito o preço. Na verdade, importa que eu vou ter um reconhecimento social. As pessoas vão olhar para mim e falar, olha, um homem bonito. Eu vou falar, comprei ontem. Só que assim, o que acontece? A moda, ela não muda? Ontem eu comprei 5 camisetas. O que acontece na próxima estação? As minhas camisetas não são mais felicidade. Mudou. Agora são novas roupas. Então o que ele fala? A felicidade hoje, por estar associada com a mercadoria, nunca vai ter fim. Porque se um dia, depois mais pra gente fala, se um dia você alcançar essa felicidade, logo o sistema atual tem que dar um jeito de destruir essa felicidade e colocar uma outra. Então, o que nos motiva a buscar essa felicidade é estar na corrida em busca dela. A gente está na corrida ainda, está todos nós corredores e vamos chegar lá, mas nunca chega esse final. Mas a gente está
o que acontece? O simples fato de ainda continuar buscando essa felicidade, esperando encontrar ela, é o suficiente. É igual comprar um carro. Quando você compra um carro, você fala, esse carro é o mais lindo. Dá um ano você fala, carro ruim, meu, tô com vontade de trocar. Saiu um carro novo, gente, vou falar para você, lindo. A gente tem essa. Eu, pelo menos, já tive isso. Eu comprei minha moto. Teve uma época que eu queria comprar uma moto maior. Por que eu queria uma moto maior? Pede para mim responder, Mateus, por que você queria uma moto maior? Sabe o que eu vou falar? Moto mais bonita, dá um status maior. Eu vou mentir e falar que não? Eu não dirijo para pista. A minha moto suficiente agora faz tudo que eu preciso. Porque eu, às vezes eu vejo na faculdade aquelas motonas, eu falo, ai, que vontade de ter uma. É isso que ele fala. A busca da felicidade hoje não tem fim. A gente sempre vai desejar um objeto e logo quando a gente alcança, a sociedade vai dar um jeito de tirar aquilo. E aí depois é óbvio que ele faz uma consideração do que é importante. E eu vou te falar, o livro chama A Arte de Viver. Ele começa falando qual o problema da felicidade. Muitas das coisas que ele coloca como felicidade verdadeira está escrito na Bíblia, principalmente relacionada ao amor cristão, principalmente o amor ao próximo. Isso é o que ele vai começar a definir como felicidade. Todavia, a gente se encontra em algo totalmente diferente e pensar aonde a gente está envolvido nessa sociedade atual. E para nós concluirmos, eu até trouxe uma passagem que fica em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A psicologia, ela na verdade é um auxílio que Deus permitiu a gente construir para ajudar a nossa vida. Eu não tinha nenhum problema grave, mesmo assim fiz psicoterapia. Foi muito importante, sinto muita falta. Me amadureceu muito, soube lidar com novas situações, soube entender o que eu sinto. Então, eu trago aqui uma visão da psicologia para explicar a depressão e que a depressão é uma doença silenciosa por causa do estigma que tem contra ela, por causa da falta de atenção que a gente dá para ela. A gente precisa dar atenção e auxiliar as pessoas que possuem esse problema. Se a gente não tem, temos que ser um suporte para essas pessoas. A gente não deve julgar as pessoas que passam por isso e precisamos ver a depressão de uma forma diferente, com mais empatia e generosidade e com o desejo de ajudar as pessoas e, acima de tudo, amá-las. A psicologia, ela vem, na verdade, como algo para ajudar. Ela não vem aqui para... A psicologia, eu vou falar, isso a gente aprende. A psicologia, ela não é uma verdade absoluta, a ciência não é uma verdade absoluta, porque pode vir outro a qualquer momento e derrubar aquela verdade. A fé, ela é uma verdade absoluta. A psicologia afirma isso. Vai conversar com alguns filósofos, pode ser que haja divergência, mas todos os meus professores afirmaram isso. A fé, a gente não discute, é uma verdade absoluta, a gente respeita e escuta, e a gente apenas acrescenta a psicologia como uma forma de ajudar a pessoa a lidar. Se conhece alguém que tem depressão, seja um ouvido e ame essa pessoa, e seja generosa com ela. Faça e auxilie essa pessoa a procurar ajuda psicoterápica, tomar remédio, ajude ela, apoie ela. Eu admito que eu tenho às vezes errado muito, porque às vezes mesmo sabendo isso, nem sempre tenho ajudado as pessoas como devia. Então, que a gente venha olhar para nós hoje, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a depressão, e que venhamos ser ouvidos atentos para as pessoas que estão ao nosso lado, e conduzir a pessoas à ajuda que ela necessita. Tá certo? Peço perdão pela extensão do horário, espero que tenha ficado claro e que um pouco mais sobre a depressão a gente pode estar aprendido. Se alguém tiver alguma dúvida no final, quiser vir conversar, aquilo que eu puder ajudar, aquilo que tiver dentro do meu conhecimento, eu ajudo. Aquilo que eu não conseguir, eu prometo em pesquisar e te mando pelas redes sociais, que é algo também interessante de se discutir. Obrigado.